E agora, cruzar ou não cruzar os pés no armlock? Essa questão atravessou gerações e depois da finalização do Meregali sobre o Wagner Rocha, eu vi muita gente repostando aquela finalização e perguntando: "E aí, pessoal que é contra cruzar os pés, explica isso aí agora?" Mas a resposta para essa pergunta, apesar de parecer óbvia, ela não é. Pois não conseguimos responder essa pergunta com um simples sim ou não. Primeiramente, precisamos entender do que estamos falando. E é exatamente por isso que eu acredito que exista tanta confusão quando levantamos essa questão. O jiu-jitsu em si evoluiu muito nos últimos anos, e não estou falando só tecnicamente, mas do esporte como um todo, desde a sua profissionalização até a didática de ensino. E essa evolução é tão recente a ponto da geração passada, que não teve acesso a essas tecnologias, ainda está presente em todos os pontos do esporte. Eu, como estive no meio dessa troca de gerações, posso falar um pouquinho sobre a minha visão dos dois lados. Vou te dar um exemplo. Quando comecei no jiu-jitsu, algumas regras que ainda existem hoje em dia eram muito mais incisivas dentro do tatame. Era normal em toda aula você ver alguém pagando 10. Chamar mais graduado para rolar era um absurdo. E essas regras faziam os menos graduados falarem cada vez menos dentro do tatame, talvez por medo de ser repreendidos ou penalizados. Mas isso fazia também os menos graduados questionarem menos sobre a aula, fazendo assim parecer que o que era dito pelo sensei era uma lei absoluta, principalmente quando estamos falando sobre alguma técnica. Tá, mas isso era bom. De certa forma, sim, mas o professor, quando não é questionado, acaba acreditando que tudo que foi passado para os alunos está claro e todo mundo entendeu. Porém, acabávamos com o seguinte problema. O professor ensinava um armlock partindo da guarda e deixava bem claro que naquele movimento seria mais interessante não cruzar os pés, pois a partir do momento que você cruza os pés, você tiraria uma das panturrilhas da nuca do oponente, fazendo esse peso da nuca sair para as costas, dando a oportunidade dele posturar ou usar sua postura para pesar em cima de você e conseguir escapar o braço. Então, ao cruzar os pés, poderia até não estar errado, mas você perderia um dos pontos de controle sobre o seu oponente, o que para um iniciante faria toda a diferença. E certo, isso está correto, mas na cabeça do iniciante que está vendo aquilo pela primeira vez e tentando decorar aqueles movimentos, são muitos passos para assimilar. E dentre esses passos, ele colocou na sua cabeça: não cruzar os pés no armlock. Desde aí, partindo para o sparring, o nosso famoso rola, o que acaba acontecendo? Um aluno aplica o armlock no outro, mas partindo de uma posição superior ali da montada ou dos 100 quilos. E nesse momento, ele cruza os pés. Aquele aluno iniciante que prestou atenção na aula, está longe do sensei, vira para seu amigo e fala: o sensei falou que não se deve cruzar os pés no armlock. Eles ainda não têm maturidade para saber que aquele armlock partiu de uma outra posição. Para eles, tudo é armlock. Inicia-se assim, então, uma discussão: cruza ou não cruza os pés no armlock? E essa discussão chega até o sensei, mas chega da seguinte forma: sensei, o senhor não falou que no armlock não se cruza os pés? E infelizmente o sensei cai nessa armadilha e diz: tá certo, eu falei, no armlock não se cruza os pés. A partir daí, esses alunos vão graduar, quem sabe às vezes não viram competidores ou não acompanham muito o jiu-jitsu, mas acabam até dando aula para outras pessoas. E na cabeça deles existe uma lei: não se cruza os pés no armlock. E assim foi criada toda uma geração que acredita que não se cruza pés no armlock. Primeiramente, vamos entender que a palavra errado no jiu-jitsu não quer dizer que o movimento não funcione. Quer dizer que ele é menos eficiente que outro, que você tem mais chance de perder aquela posição. Pois é normal, no jiu-jitsu a gente vê movimentos errados dando certo. Agora, voltando para o armlock, vamos contar com os 3 tipos de armlock que mais acontecem no jiu-jitsu. Seriam eles: o armlock da guarda, o armlock de uma posição superior ou aquele armlock com a barriga virada para o chão. Qual seria a configuração de pernas mais eficientes para cada um desses armlocks? O armlock da guarda ganha mais eficiência com as pernas paralelas, joelhos fechados e os pés não cruzados, pois assim você consegue colocar a panturrilha na nuca do oponente, evitando que ele arrume sua postura, consiga vir na sua direção te amassando ou posture arrancando o braço, saindo daquela forma que muitos chamam de errado, mas acaba saindo. Então, essa perna aqui faz um trabalho fundamental atrás da cabeça. Essa aqui só deixa justo, mas de qualquer forma eu estou tentando trazer o calcanhar como se eu fosse tocar na minha bunda. Quer dizer que o armlock da guarda então não se cruza o pé nunca? Não é bem assim. A longo prazo, quando você for mais graduado, você vai entender que ao segurar o braço do oponente e colocar o cotovelo dele no seu quadril,
você praticamente tem uma alavanca perfeita. Isso nós estamos falando somente do passo a passo que seria melhor para o iniciante, certo? Já no armlock por cima, as pernas paralelas, com os joelhos fechados e os pés não cruzados também é uma boa pedida. O peso na cabeça do oponente vai estar bem forte, porém o braço que não está sendo atacado está solto. Ele pode usar esse braço para tirar suas pernas da frente e acabar saindo. Lógico que a gente está contando que o oponente sabe o que está fazendo. Nesse armlock, a configuração de pés cruzados também é muito boa, porque ao cruzar os pés com os dois braços do oponente dentro, você evita que ele use o braço que não está sendo atacado para se defender. Então podemos dizer que nesse armlock a configuração das pernas é bem pessoal, pois se você consegue cruzar prendendo os braços e mesmo assim mantendo a pressão que o oponente não suba, você vai conseguir concluir muito bem seu armlock. Ou se você não se importa dele ter o outro braço solto e acredita que usando as pernas paralelas, pesando bastante na cabeça dele, você consiga concluir o armlock, dessa forma você também vai ter sucesso no seu armlock. Então, se você estiver falando com iniciante, corrija a cruzada de pernas somente se atacar esse armlock da guarda. E corrija da maneira correta, não quer dizer que não pegue. E sim, para você que é iniciante, você vai ter mais sucesso sem cruzar esses pés. E caso ele te questione e fale, mas eu vi você cruzando, ou eu vi o graduado tal cruzando, ou eu vi o sensei cruzando, você mostra isso aqui para ele. Disse pra nunca trocar a espada de mão. Sim. Quando souber como usá-la, não vai aceitar minhas ordens. Por último, o armlock de barriga virada para o chão. Nesse caso, diferente dos anteriores, as suas pernas paralelas não vão conseguir implicar num peso na cabeça do oponente. Afinal de contas, a cabeça dele vai estar por cima e sua barriga vai estar virada para o chão. Cruzar os pés nesse tipo de armlock faz bastante sentido, pois você não pode perder o braço do oponente. Lembrando que também, se não estiver cruzado, a alavanca já está feita. Muita gente nesse armlock também gosta de jogar a canela por cima da nuca do oponente, para poder fazer ele rolar e concluir o armlock como se estivesse na posição superior, podendo assim cruzar ou não os pés. Nesse armlock com a barriga virada para o chão, o peso vai estar totalmente no quadril e a finalização deverá ser concluída com uma certa pressa, afinal de contas o corpo do oponente está solto. Lembrando que tudo que foi falado nesse vídeo é a minha visão sobre o que eu penso, acredito e estudei sobre armlocks. Óbvio que vai ter gente que prefere cruzar os pés em todos os armlocks, outros que preferem não cruzar nunca e outros que nem sabem dar armlock. Essas que foram citadas nesse vídeo não são as únicas configurações de pernas do armlock. Recentemente o Meregali passou uma configuração bem diferente que deixa a cabeça do oponente solta. E a gente está vendo nos últimos eventos com Mika Galvão, o Gordon Ryan fazendo algumas configurações bem diferentes do armlock. Quem sabe um dia eu posso trazer essas configurações aqui e mostrar o que eu penso delas para vocês. A verdade é que o armlock é uma das principais, se não a principal finalização do jiu-jitsu. Ele é uma alavanca perfeita. E como diria Arquimedes, dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Agora me conta aqui o que você pensa sobre isso, cruzar ou não cruzar os pés e como você aprendeu o armlock.